sabiam? Em 2005, uma dubladora chamada Susan gravou frases aleatórias pra uma empresa secreta. Alguns anos depois, ela já tinha esquecido disso. Até que uma amiga foi na sua casa com um iPhone e disse que a voz da Siri parecia muito com ela. E foi aí que ela descobriu que a gravação que ela fez virou a Siri. E ninguém avisou ela. Pessoas que escovaram o dente com coisas bizarras. Em 2021, uma mulher da Índia acordou e foi escovar o dente com o que ela achava que era pasta. Só que na verdade aquilo era veneno de rato, que por algum motivo tem a embalagem igual a de pasta de dente. A mulher infelizmente faleceu. Em 2019, uma mulher foi no mercado e comprou pasta de dente. E só quando ela acabou o pote de pasta, percebeu que aquilo na verdade era creme pros pés, sabor hortelã. E ela não sabia, porque o pote dos dois era exatamente igual. Então já sabe, antes de escovar o dente, confere. Pelo amor de Deus! Pessoas que escovaram o dente com coisas bizarras. Em 2021, uma mulher da Índia acordou e foi escovar o dente com o que ela achava que era pasta. Só que na verdade aquilo era veneno de rato, que por algum motivo tem a embalagem igual a de pasta de dente. A mulher infelizmente faleceu. Em 2019, uma mulher foi no mercado e comprou pasta de dente. E só quando ela acabou o pote de pasta, percebeu que aquilo na verdade era creme pros pés, sabor hortelã. E ela não sabia, porque o pote dos dois era exatamente igual. Então já sabe, antes de escovar o dente, confere. Pelo amor de Deus! Pessoas que esqueceram de fechar a live. Essa mulher tava fazendo um sorteio ao vivo. Ela anunciou a ganhadora, mas esqueceu de encerrar a live. E isso aqui aconteceu. Obrigada, viu, gente? Nossa, André é assim, velho. Vai tomar. Que é essa? Ah, aquela chata. Aquela testuda. O influenciador Gordox resolveu terminar sua live e ir dormir. O problema, ele esqueceu de fechar a live. E ele dorme pelado. E tudo isso foi transmitido ao vivo até a live cair. Essa influencer terminou sua live, mas esqueceu de fechar ela. Depois disso, além de tirar o enchimento do sutiã e falar com uma voz muito mais grossa, ela bebeu molho e mostrou esse papel de parede. Até finalmente perceber que ainda tava ao vivo. So that was just like a little sketch that we did that we've been working on for a while. Got ya. Yeah, got you. No fim de uma live, o Snoop Dogg esqueceu de parar de transmitir e acabou ficando 8 horas ao vivo enquanto andava pela sua casa. Até que ele finalmente percebeu e fechou a live. Am I still streaming? I would hope not. Não usem drogas. Por fim, a ex-presidente Dilma abriu uma live e não percebeu por um bom tempo. Por que todos aparecem e ele não aparece? Pessoas que esqueceram que estavam ao vivo. Uma apresentadora da Suécia estava ao vivo quando fez uma coisa que achou que o microfone não ia pegar, mas pegou. Ela tentando disfarçar. Esse técnico é conhecido por esquecer que tá ao vivo. Tipo aqui, que ele colocou a mão naquele lugar e cheirou. Ou aqui, em que ele tava cutucando o nariz e deu a mão pro Cristiano Ronaldo. Já esse repórter entrou ao vivo antes do esperado. E gravaram ele usando cuspe pra arrumar o cabelo. Já esse cara dormiu ao vivo durante um debate. A sorte foi que durou pouco tempo e ele acordou. Por fim, esse cara tava fazendo uma videochamada e esqueceu que a câmera tava aberta. E foi quando a secretária, com quem ele tem um caso, passou. E ele... enfim... agiu. Pessoas que esqueceram que estavam ao vivo. Uma apresentadora da Suécia estava ao vivo quando fez uma coisa que achou que o microfone não ia pegar, mas pegou. Ela tentando disfarçar. Esse técnico é conhecido por esquecer que tá ao vivo. Tipo aqui, que ele colocou a mão naquele lugar e cheirou. Ou aqui, em que ele tava cutucando o nariz e deu a mão pro Cristiano Ronaldo. Já esse repórter entrou ao vivo antes do esperado. E gravaram ele usando cuspe pra arrumar o cabelo. Já esse cara dormiu ao vivo durante um debate. A sorte foi que durou pouco tempo e ele acordou. Por fim, esse cara tava fazendo uma videochamada e esqueceu que a câmera tava aberta. E foi quando a secretária, com quem ele tem um caso, passou. E ele... enfim... agiu. Pessoas que esqueceram que estavam ao vivo. Essa entrevistadora estava ao vivo quando sentiu algo na sua calça. Foi quando ela ouviu um barulho de gás e saiu correndo pra dentro do prédio, enquanto a câmera gravava a mancha marrom na sua calça. Esse mágico estava se apresentando no programa, mas quando se sentou, o banco quebrou e o suporte atravessou não só o banquinho, como também a sua calça. Ai, essa mulher estava se apresentando quando entrou uma aranha na sua calça. Ela esqueceu que estava ao vivo e fez de tudo pra tirar ela dali. Mas o pior é essa streamer chinesa. Esqueceu que estava ao vivo e simplesmente desativou o filtro de beleza que usava e revelou a sua verdadeira aparência pro mundo inteiro. Pessoas que esqueceram que estavam ao vivo. Essa entrevistadora estava ao vivo quando sentiu algo na sua calça. Foi quando ela ouviu um barulho de gás e saiu correndo pra dentro do prédio, enquanto a câmera gravava a mancha marrom na sua calça. Esse mágico estava se apresentando no programa, mas quando se sentou, o banco quebrou e o suporte atravessou não só o banquinho, como também a sua calça.
Ai, essa mulher tava se apresentando quando entrou uma aranha na sua calça. Ela esqueceu que tava ao vivo e fez de tudo pra tirar ela dali. Mas o pior é essa streamer chinesa. Esqueceu que tava ao vivo e simplesmente desativou o filtro de beleza que usava. E revelou a sua verdadeira aparência pro mundo inteiro. Pessoas que esqueceram que estavam ao vivo. Durante um programa ao vivo, o celular desse jornalista começou a tocar. E ele tentou disfarçar, mas não deu muito certo. Já essa repórter errou a palavra e ficou um pouco frustrada ao vivo. Prazo. Desculpa, gente. Faz tempo que eu fiz essa Vamos lá. Oi? Essa reportagem estava denunciando roubos em supermercados. Só que uma das pessoas filmadas esqueceu que estava ao vivo. E isso aconteceu. Deixa eu ver o que você tem aí. Não, você colocou a bebida, hein? Deixa eu ver. A debaixo do braço, da blusa. Aqui, ó. Ai, para de... Não, aqui, Ana, você pegou. O quê, mano? Olha aqui, a gente gravando, falou sobre... acontecer, ó o que vai acontecer! Por fim, a ideia dessa reportagem era mostrar que apesar da neve, dava pra praticar atividades físicas. Só que... We've seen a lot of people out here, like he said, running, sledding, just enjoying it. One thing, oops, that can happen. Pessoas expostas ao vivo na TV. Em 2017, essa mulher tava fazendo tradução de língua de sinais em uma conferência na TV. E tava tudo bem, até as pessoas em casa perceberem que ela não sabia língua de sinais. E tava fingindo. Ela foi presa. Esse aqui é o Bear Grylls, famoso por fazer desafios de sobrevivência na natureza. E nesse episódio ele tava tentando atravessar uma ponte super frágil no meio do nada. Ou será mesmo? Essa ponte, na verdade, era completamente segura. E foi feita pra turistas passarem, porque esse lugar era do lado de uma estrada. Ele tava mentindo. Esse mágico supostamente fez um truque em que ele andava sob as águas, sem nenhum tipo de apoio. Mas quando o truque acabou e chegou a hora de a polícia ir buscar ele, o barco ficou preso na plataforma de vidro onde ele tava andando. Por fim, essa mulher tava num programa de TV em que ela tinha que adivinhar qual era a música que tava tocando. E ela conseguiu acertar todos. Até que os jurados perceberam que ela tava olhando pra baixo o tempo inteiro. E sim, ela tava usando o Shazam. Pessoas que levaram a mentira longe demais e foram expostas. Em um jogo, a câmera do beijo focou nesses dois, que não se conheciam, mas se beijaram. A menina só não sabia que o seu namorado voltou enquanto a câmera continuava gravando. Essa professora apagou a luz no meio da prova pra ver quem tava colando com o celular. Em 2021, as portas de um carro forte abriram e deixaram um rastro de dinheiro pela estrada. Várias pessoas pegaram o dinheiro, mas essa menina resolveu fazer isso, gravar e postar na internet. Ela só não lembrou que isso era crime. Essa mulher colocou o celular no bolso da calça pra ver todo mundo que tava olhando pra sua parte de trás. E o resultado foi esse aqui. Esse homem foi pego entregando algo a mais do que só um pacote. Essa influencer tem um perfil pra falar de motos. Ela ganhou milhares de seguidores até o dia que perceberam uma coisa estranha numa foto dela. Ela, na verdade, era um senhor usando um filtro de mulher. E a sua justificativa foi que se ele mostrasse seu rosto real, ninguém ia assistir. Mentiu? Pessoas que ganharam concursos, mas não leram todas as regras. Uma rádio anunciou que quem tatuasse seu nome na testa ganharia $100 mil. Ouvindo isso, esse cara se tatuou na hora e foi até a estação pra receber o seu prêmio. Só que ele esqueceu de olhar o calendário, porque era 1º de abril. Outra rádio prometeu esse carro pra quem adivinhasse o número que tava no velocímetro. E um cara conseguiu, mas quando foi buscar o carro, ele era de brinquedo. Essa garçonete ganhou um Toyota por vender a maior quantidade de cerveja. Super feliz, ela foi até o estacionamento buscar o seu novo prêmio. Mas o Toyota, na verdade, era Toy Yoda. Yoda de brinquedo. Pessoas que ganharam concursos, mas não leram todas as regras. Uma rádio anunciou que quem tatuasse seu nome na testa ganharia $100 mil. Ouvindo isso, esse cara se tatuou na hora e foi até a estação pra receber o seu prêmio. Só que ele esqueceu de olhar o calendário, porque era 1º de abril. Outra rádio prometeu esse carro pra quem adivinhasse o número que tava no velocímetro. E um cara conseguiu, mas quando foi buscar o carro, ele era de brinquedo. Essa garçonete ganhou um Toyota por vender a maior quantidade de cerveja. Super feliz, ela foi até o estacionamento buscar o seu novo prêmio. Mas o Toyota, na verdade, era Toy Yoda. Yoda de brinquedo. Pessoas que ganharam na loteria das comidas. Esse cara abriu uma cartela de ovos teoricamente normal, mas todos tinham 2 gemas. Esse abacate veio sem caroço, uma espiga de milho que tinha uma mini espiga de milho, esse Lay's que é do tamanho da embalagem de Lay's. Eu só queria saber como não quebrou. Essa cebola
cebola empanada que veio no formato de uma nota musical. Essa pessoa abriu seu pimentão e dentro dele tinham vários outros pimentões nascendo. A pessoa mais sortuda do mundo. Todos os salgadinhos tinham caído da prateleira. A surpresa desse Kinder Ovo tava encapsulada em outra camada de chocolate. Esse aí quase valeu o dinheiro que ele custa. Abriram uma mexerica e dentro dela tinha uma mini mexerica, uma uva mutada, 2 bananas em uma e um moranguinho em formato de coração. Pessoas que ganharam na loteria das comidas. Essa pessoa comprou batata frita congelada e uma veio do tamanho do pacote. Uma banana do tamanho do antebraço da pessoa. Um pão do McDonald's cheio de gergelim. Essa pessoa achou uma esfera de Cheetos gigante. Quando quebraram um ovo, sai um ovo menorzinho de dentro dele. Um Doritos gigante que não é do formato de triângulo. Um Skittles feito de mini Skittles de todos os sabores. Esse morango mutante. Essa pessoa pediu pro fast food colocar o máximo de molho que desse. E o resultado foi esse. Boatos de que se você se inscrever também vai ganhar na loteria das comidas. Pessoas que levaram a vingança longe demais. Esse cara tava cansado de ser solteiro e resolveu se vingar de todo mundo que namorava. Em pleno Dia dos Namorados, comprou cadeira sim, cadeira não de um cinema, pra que todos os casais fossem separados. Ele disse que foi muito difícil fazer isso, porque nem os funcionários e nem o site do cinema aceitaram o pedido dele de só comprar cadeiras par. Ele então precisou contratar um grupo de pessoas pra comprar ao mesmo tempo todas as cadeiras. Por favor, ninguém nunca mais quebra o coração desse cara, porque eu tenho medo do que pode acontecer. Pessoas que levaram a vingança longe demais. Esse cara tava cansado de ser solteiro e resolveu se vingar de todo mundo que namorava. Em pleno Dia dos Namorados, comprou cadeira sim, cadeira não de um cinema, pra que todos os casais fossem separados. Ele disse que foi muito difícil fazer isso, porque nem os funcionários e nem o site do cinema aceitaram o pedido dele de só comprar cadeiras par. Ele então precisou contratar um grupo de pessoas pra comprar ao mesmo tempo todas as cadeiras. Por favor, ninguém nunca mais quebra o coração desse cara, porque eu tenho medo do que pode acontecer. Pessoas que levaram instruções muito ao pé da letra. Essa pessoa derrubou o celular na água e falaram pra ela colocar ele no arroz. Ela levou tão ao pé da letra que cozinhou o arroz e colocou o celular na panela com água. A encomenda dessa pessoa veio com um aviso que dizia: não abra com um objeto afiado. Provavelmente porque tinha algo que poderia rasgar se você abrisse com uma faca. Aí a pessoa foi lá e pegou um martelo pra abrir. Essa pessoa pediu um lanche e falou que queria só ketchup. Basicamente que o único molho que ela queria era ketchup. Só que o atendente colocou só ketchup e pão. Essa pessoa pediu um bolo personalizado com uma imagem e avisou que a imagem que ela queria impressa no bolo tava no pendrive. E aí fizeram o bolo com a imagem do pendrive. Mas ainda foi melhor que essa aqui. Perguntaram pra essa pessoa o que ela queria escrito no bolo e ela respondeu nada. E aí foram lá e escreveram nada no bolo. Pessoas que mudaram a história sem querer. Em 1918, um soldado britânico chamado Henry estava lutando na França. E quando a batalha terminou, os britânicos ganharam. E todo mundo estava pronto pra ir pra casa. Só que nesse momento, o Henry viu um soldado alemão completamente machucado, que estava lutando pra não morrer. O Henry, que poderia muito bem acabar com a vida dele, resolveu ser humano e gentil. E deixou o homem ir embora sem machucar ele. Ele salvou a vida do cara. Desse cara aqui. Pessoas que não têm medo de nada. Essa pessoa viu um carro do Google passando na sua rua e simplesmente saiu na janela pra mostrar o dedo do meio. E ele realmente saiu na internet com a pose que escolheu. Essa mulher tava guardando uma serpente, só que a porta não fechava porque ficou presa na cauda. E aí a serpente se aproveitou pra atacar. Ela só não esperava que a mulher não tinha medo dela. Esse cara tava na aula tranquilamente, até que a câmera dele começou a bugar. Isso porque ele tava num parque aquático usando a tela verde. Lenda. Por fim, esse cara se fantasiou de radar pra zoar a polícia. Só que eles simplesmente deram ré e abriram a porta pra assustar ele. E aí ele saiu correndo.